Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao projeto de Desenvolvimento do Pensamento Matemático, DPEM. Nós estamos com mais uma aula. A ideia dessa aula é a gente trabalhar um pouquinho da geometria, mais especificamente da geometria espacial, falar um pouquinho das dimensões, tá certo? Então, já deve adiantar para a gente o que seria essas dimensões. Então, um exemplo de dimensões, né? Então, quando nós estamos falando de um objeto, por exemplo, vou pegar aqui o celular, por exemplo, celular. Então a ideia da gente, quando tem um objeto, é saber a sua altura, saber a sua largura, saber o seu comprimento. Isso que a gente está falando de largura, altura e comprimento, isso é dimensão. Então é um exemplo de dimensão, a largura, a altura, tudo bem? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso durante essa aula 1, tudo bem? Então aula 1 de geometria espacial, certo? Bom, eu vou dando continuidade aqui. Antes da gente começar a falar sobre geometria espacial, seria interessante a gente pensar dos tipos de geometria que nós temos, né? Então, uma delas é essa daqui que apareceu para vocês, a geometria euclidiana plana. Então, a geometria euclidiana plana é euclidiana por conta de Euclides, que foi uma pessoa mesmo, cientista, um pesquisador, certo? Euclides, por isso que é geometria euclidiana. Ele que pensou em toda a estrutura da geometria plana, né? E plana vem de plano, tá certo? Então, o que seria esse plano? Pessoal, plano é qualquer coisa que se tenha, vamos falar mais ou menos uma língua mais fácil, tudo aquilo que a gente tem como superfície, ou agora falando uma linguagem matemática, tudo aquilo que tem uma largura e que tem uma altura, ou seja, uma superfície, né? Uma superfície é um plano. Então, o que é você fazer alguma coisa no plano? Bom, é você fazer um desenho numa folha, o plano seria a folha. Quando você faz um desenho na mesa, a mesa é um plano. A parede é um plano. Então, toda a superfície é um plano, tá certo? Voltando aqui à ideia do celular, tem aqui o celular. Não o celular inteiro, mas essa superfície é um plano. Tudo bem? Lembrando que pode ter planos que são visíveis, como mesa, folha, sulfite, folha de caderno. Mas também tem vários planos que não são visíveis, mas eles existem, esses vários planos. Tudo bem? Então, no espaço tem quantos planos? Bom, infinitos, certo? Então, a geometria euclidiana plana tem como objetivo trabalhar as figuras que estão no plano. Então, quais são as figuras que estão no plano? Bom, nós temos aquelas figuras que nós costumamos estudar já no ensino fundamental 1, que é nos apresentado o quadrado, o triângulo, o retângulo, todas essas figuras, elas são da geometria plana, tá certo? Por que é feito na geometria plana? Porque são figuras que é feito no plano, tudo bem? Bom, a outra geometria é a geometria espacial. É um pouquinho diferenciado da plana, tá certo? Geometria espacial, como o próprio nome diz, é uma geometria que se estuda o espaço. Quando fala espaço, não é espaço sideral em si, né? É o espaço que nós estamos, ou seja, a figura ocupando um espaço. Então, nós vamos saber a altura dessa figura, a profundidade desse objeto, né, no caso, e a altura desse objeto. Então, quando nós falamos de geometria espacial, nós estamos falando de um objeto que ocupa um espaço. Tudo bem? Esse é o detalhe. Ah, então, vou começar aqui falando um pouquinho da geometria plana para a gente acompanhar. Pessoal, deixa eu colocar a caneta aqui, que eu acabei esquecendo. Bom, olha só. Esse desenho que está aqui em rosa, laranja, não sei, é um exemplo de um plano, tá certo? Então você pode associar isso a uma folha sulfite, uma folha de caderno. É um exemplo de um plano, tudo bem? Bom, esse aqui que vocês estão vendo aqui é um ponto qualquer no plano. Então esse ponto ele é pertencente ao plano, tudo bem? E esses outros dois pontos aqui, eles traçam uma reta, ou no caso um segmento de reta. Então esses dois pontos eles traçam uma reta. Devo lembrar da definição dos postulados. Dois pontos distintos eles traçam uma única reta. É o exemplo que está sendo dado aí. Em outras palavras, imagina que isso seja uma folha de caderno e você faz alguns desenhos ali nessa folha, nesse plano. E esses desenhos que você fez ali no plano, eles são da geometria plana, porque está feito no plano. Tudo bem?
Ou, em outras palavras, se você quiser pensar de uma outra forma da geometria plana, é uma geometria que tem apenas, deixa eu voltar aqui, que tem apenas duas dimensões. Acabei passando errado ali, mas duas dimensões. Ou seja, quais são essas duas dimensões da geometria plana? As duas dimensões ele só tem largura e altura, que é o exemplo desse desenho aqui que tem aqui para vocês, que é o plano cartesiano, ou seja, o eixo de coordenadas. Eixo de coordenadas, ele tem o eixo de coordenadas aqui x na horizontal, tá aqui, x na horizontal e y na vertical. Falando o nome mais específico matemático da coisa, é a abscissa e a ordenada. Lembrando que é ordenada, não é coordenada, é ordenada. Então, o y é a ordenada, o x é a abscissa. Essas duas dimensões, no caso do eixo de coordenadas, aqui está genérico, ou seja, o x e o y são dimensões genéricas, mas a gente pode associar como largura e altura. Tudo tá certo? Então, a largura é uma dimensão, a altura seria a outra dimensão. Tudo bem? Então, a geometria plana ela se limita a falar de apenas duas dimensões. A largura e altura, ou altura e profundidade, enfim. Mas apenas duas dimensões, que é aquilo que é feito no plano. E o plano só tem duas dimensões. Tudo bem? Então, quando nós costumamos falar sobre quadrado, retângulo, triângulo, hexágono, pentágono, que são figuras que têm 5, 6 lados, então todos eles são figuras planas, porque só tem duas dimensões, largura e altura. Certo? Bom, voltando aqui na geometria espacial, que nós estávamos falando, a geometria espacial ela tem uma diferença. A geometria espacial ela é feita no espaço, ou seja, no espaço tridimensional. Tridimensional, o próprio nome já diz, tem a ver com três dimensões. A minha imagem está atrapalhando aqui, mas é dimensões, tá? Então, o espaço tridimensional, a geometria espacial, ela vai estudar as três dimensões. Então, em vez de além da altura, largura, então nós vamos pensar na profundidade, tá certo? Então, são três dimensões que estão sendo descritas na geometria espacial, certo? O espaço tridimensional é esse espaço que está aqui no desenho. Esse espaço aqui que está aqui no desenho. Esse espaço tridimensional. Então, nós costumamos ter, ainda temos, né, no caso, o x na horizontal, o y na vertical e o z aqui como profundidade. Esse z ele tem a ideia de profundidade. Aqui no desenho, o z está como altura, mas se você virar a imagem, fazer um giro na imagem, dá para pensar no z como profundidade. Então, em vez da gente ter, além da gente ter a largura e a altura, agora nós temos também a profundidade. Essa profundidade é a terceira dimensão, tá certo? Lembrando que x, y, z são genéricos, tá? Pensando pelo lado matemático, né? X, y, z tem a ordem alfabética, mas são dimensões genéricas, que a gente pode colocar como altura, largura e profundidade, para essas três coordenadas. Aí gera um espaço. Esse espaço é o que nós vamos localizar os objetos, tá certo? Pensar na sua altura, pensar na sua largura, pensar na sua profundidade. Tudo bem? Bom, continuando aqui. O que é a geometria espacial? Então, tem uma definição aqui que é toda matéria.com. Então, fala o seguinte, ó. A geometria espacial corresponde à área da matemática que se encarrega de estudar as figuras no espaço. Foi como eu havia falado para vocês. Figuras no espaço tem a ver com a ideia tridimensional. Ou seja, nós vamos pensar na largura, na altura e na profundidade. Ou seja, as três dimensões. Tudo bem? Continuando a leitura, ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões. Então, quando ultrapassa duas dimensões, eu saio do plano. Né? Eu já não estou mais no plano. Eu estou no espaço. Ok? Bom, características da geometria espacial. Uma característica que eu já havia falado para vocês, que é essa daqui. São objetos com três dimensões, ou mais especificamente o 3D. Né? O 3D são três dimensões. Então, um objeto que é 3D ele deve ter largura, altura e uma profundidade. Três dimensões, certo? Quais são essas características das dimensões 3D? Então, as dimensões 3D, ele deve ter uma largura, tem que ter uma altura,
E ele também tem que ter um comprimento, né? Esse comprimento a gente pode associar com a profundidade, tudo bem? Então, você tem largura, altura e o comprimento, e esse comprimento pode ser caracterizado como a profundidade do objeto, tá bom? Então, cada um desses pontos aqui, a largura, a altura e o comprimento, eles são dimensões do objeto. Ou seja, eu vou utilizar essas medidas, para saber aonde que esse objeto está no espaço. Repito, espaço que nós ocupamos, tá certo? Ou seja, o quanto que ele ocupa de espaço. Aí já dá uma ideia também de volume, quando nós falamos de volume, tá certo? O volume é associado à geometria espacial, que calcula o tanto de capacidade que aquele objeto ele possa suportar. Tudo bem? Bom, outro ponto importante da geometria espacial também pode ser chamado de geometria de posição. O que seria essa geometria de posição? Bom, aquela imagem que nós tínhamos do tridimensional, x, y, z, é você localizar os pontos que vai dar a posição do objeto. Então, você deve pensar numa sala qualquer, numa sala. Então, você tem o sofá num canto, o rack no outro canto, um móvel no outro canto, uma cadeira, enfim. Então, você tem um espaço tridimensional. Então, a localização do sofá, do rack, do móvel, nós podemos considerar como espaço tridimensional. O sofá está num ponto X, no ponto Y e de um ponto Z. O rack ele também ocupa um espaço no ponto X, no ponto Y e no ponto Z. Então, o encontro desses pontos é a localização do objeto, certo? Então, pode ser chamado de geometria de posição também. Posição por conta da localização no espaço tridimensional, certo? Olha só esse exemplo. Você já deve ter, lógico, você já deve saber o nome desse objeto. Então, ele é o cubo, né? O mais clássico. Só um adendo aqui, pessoal. O cubo, do jeito que ele está aqui, ele está sendo expresso numa tela. A tela ela é bidimensional, porque só tem duas dimensões, ou seja, ela tem largura e altura. Então é bidimensional, ela está no plano. Então esse cubo, que na verdade ele é uma representação de um cubo, como ele está descrito numa tela, então essa imagem ela é do plano, ou seja, bidimensional. Só tem largura e altura, tá certo? Porém, ela é uma figura bidimensional, mas ela representa o cubo que é tridimensional, tá certo? Eu não sei se ficou muito confuso, mas essa é a ideia. Por ela estar no plano, ela é uma figura bidimensional, ela só tem duas dimensões, largura e altura. A profundidade que nós estamos vendo aqui, ela é uma ilusão do desenho, tá certo? Mas na verdade ela não existe, tá certo? É uma ilusão do desenho. Mas ela é uma figura plana que representa um tridimensional. Se a gente quiser fazer um paralelo com isso, a foto, por exemplo, uma foto nossa. A foto, quando nós tiramos a foto, é uma figura plana. Só tem largura e altura, que aparece no celular. Porém, essa foto, ela representa um tridimensional, que é o corpo humano, de fato, né? Ou o objeto em si que a gente está tirando a foto. Então, por exemplo, você tira a foto de um objeto, essa foto que aparece no celular, ela é bidimensional, só tem largura e altura, ou seja, ela está no plano. Só que, lógico que o objeto em si ele não é plano, ele é tridimensional porque ele está no espaço. Tudo bem? Só que é uma foto que representa um tridimensional. Tá? Eu separei o cubo aqui para vocês. Ó. Tá aqui o cubo. Esse cubo, esse objeto que é o cubo, ele é tridimensional. Né? Só que a imagem que aparece aí para vocês, a imagem é bidimensional, mas ela representa o tridimensional que é o cubo. Certo? Que é esse cubo que eu tenho aqui em mãos. Tudo bem? Bom, falando um pouquinho aí do cubo, vamos lá. Primeiro nós pensamos nas grandezas, não, nas dimensões, desculpe. Então nós pensamos aqui nas dimensões. Onde estão as dimensões desse cubo? Uma é a largura que está aqui, o outro é a profundidade que está aqui. Lembrando que essa profundidade aqui é uma ilusão, né, do desenho em si, para tornar tecnicamente o desenho plano. E o outro é a altura, que é essa altura que está aqui. Certo? Então, essas são as três dimensões. Nós temos largura, a altura e a profundidade. Três dimensões.
Esses pontos que estão descritos aqui, o ponto A, o B, C, D, E, F, G, H, eles são coordenadas do ponto. É como se esse desenho estivesse no espaço tridimensional e o ponto A, B e C são localizações dos pontos para você fazer o desenho em si. Ou seja, saber a localização desse cubo no espaço. Tudo bem? Bom, então, volto aqui a repetir, o A, B, C, D são pontos representados no espaço, tá bom? Para fazer o desenho do cubo. Então, vamos lá, o nome dele é o cubo, né? Como a gente já havia dito. O cubo ele tem 6 faces, então devo lembrar o que é face. 6 faces porque a junção do ponto A com o ponto B, com o ponto C, com o ponto D, isso é uma face, tá certo? A outra face, o B, o F, o ponto G aqui e o ponto C, é uma outra face. Depois o A, B, F, E, é a face aqui de cima, que vocês estão localizados aqui em cima, nesse espaço aqui. A outra está atrás, enfim. Você pegando o cubo, o que seria a face? Cada lado do cubo é uma face. Então você conta 1, 2, 3, 4, mais a tampa que está em cima, é uma face também, e a que está embaixo, a base que está embaixo, é uma outra face. Então o cubo ele tem 6 faces, tá certo? Bom, 12 arestas, então devo relembrar aqui o que é a aresta. Então, por exemplo, você tem o ponto A aqui, o ponto B. A distância do ponto A até o ponto B, que é essa linha que está sendo descrita aqui, isso é uma aresta. Então, você tem uma aresta aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 que está aqui atrás. Então, o cubo ele tem 12 arestas, que são o contorno do cubo, que faz a distância de um ponto até o outro, forma a aresta do desenho em si, tá certo? Então, voltando aqui ao cubo, a aresta seria essa junção de duas faces, que a gente pode dizer. Então, a junção dessa face com essa outra face, dá essa aresta. Então, a aresta é a junção de duas faces, tá bom? E assim como o cubo, ele também tem 8 vértices que são as pontas do objeto, né? Pontas é o nome que nós falamos, o mais usual, né? Mas o nome matemático em si é vértice. Então, quantos vértices tem o cubo? Deixa eu mudar a cor aqui. Os vértices são os pontos que nós temos aí. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, ponto H, ponto G, o ponto F e o ponto E. Então, todos eles são pontas do objeto, que na verdade são os vértices do cubo. Então, quantos vértices tem? 8. Então, voltando aqui no cubo, você tem os vértices, que são 1, 2, 3, 4, mais os daqui de trás. 1, 2, 3, 4, totalizando aí 8 vértices. Então, o cubo em si, ele tem 8 vértices, certo? Então, é interessante a gente pensar nessa nomenclatura de face, aresta, vértice, porque é a linguagem matemática da geometria espacial. Falar de face, aresta, vértice, tudo bem? Então, é o usual da matemática, uma linguagem matemática. Tudo bem? Bom, passando aqui um pouquinho, tá aqui o descritivo dos pontos, tá? Ponto A, B, C, D, E, F, G, H. Só um outro adendo aqui com relação a pontos. O ponto, ele pode ser representado com qualquer letra do alfabeto. Portanto, que essa letra seja maiúscula, por isso que está todas maiúsculas. Porque ponto tem que ser uma letra do alfabeto, portanto que ela seja maiúscula e não minúscula, tá bom? Passando mais um pouquinho, falando um pouquinho do plano. Então, o que é o plano? O plano em si. O que é o plano? Vou ler a definição aqui. Uma figura é plana quando todos os seus pontos pertencem ao mesmo plano. Então, um adendo aqui, uma atenção em todos os seus pontos. Então, todos os seus pontos têm que estar no plano para aquela figura ser plana, né? Mais uma questão lógica do negócio, né? Todos os pontos do objeto, eles têm que estar no plano para pertencer ao plano, certo? Por exemplo, esse aqui, o cubo, ele é uma figura tridimensional, né? Por que ele é tridimensional? Porque se eu colocar ele numa folha sulfite, ele não fica... Todos os seus lados vão encostar no plano. Ou seja, nem todos os seus pontos
que compõem o cubo vai estar no plano. Então, ele não é do plano, ele é do espaço, mesmo porque ele é tridimensional, certo? Então, para uma figura pertencer ao plano, ela deve, todos os seus pontos têm que pertencer ao plano, tá certo? Essa é a ideia. E uma figura que não é plana, né, espacial ou não plana, é exatamente o inverso daquilo. Uma figura não é plana quando os seus pontos não pertencem todos, tá certo? Todos ao mesmo plano. Então, por exemplo, se eu colocar o cubo num sulfite, né? Assim, dessa forma, se eu colocar o cubo lá no sulfite, a base aqui, ela fica no plano, né? Ela vai pertencer ao plano. Portanto, que vai ter uma leve espessura ali de diferença, né? Mas, enfim, eu posso desenhar ali no plano. Eu coloco lá, ele vai ficar no plano. Só que a parte de cima, os pontos que estão em cima, eles não pertencem àquele plano. Então, é mais um motivo de dizer que o cubo ele não é plano, mas ele é tridimensional. Certo? Então, essa é a relação. Bom, deixei um outro objeto aí para vocês. Não é o cubo, né? Como de fato vocês estão vendo. O nome desse objeto ele é a pirâmide, mais especificamente como pirâmide quadrangular. Por que quadrangular? Primeiro porque a base aqui é um quadrado. Então, por ser uma pirâmide de base quadrangular, por a base ser um quadrado, é uma pirâmide quadrangular, tá certo? Então, vamos pensar aqui nas faces, arestas e vértices. Já tem a descrição aí para vocês. 5 faces, 8 arestas e 5 vértices, né? Então, o que são as faces? Bom, deixa eu colocar aqui em amarelo mesmo. Já fiz uma face aqui, tá? Essa face, a base, é considerada como face também. Então, essa base aqui é uma face. A outra face está aqui. A outra está aqui. A outra lá atrás. E a outra aqui na frente. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é um exemplo de pirâmide. Essa aqui a base é retangular. Então, é uma pirâmide retangular, porque a base é um retângulo. Tá certo? Então, quais são as suas faces? Bom, 1, 2, 3, 4, que contorna o objeto, né? Fazendo giro. A outra é a base. Então, são 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 faces que tem a pirâmide. Tá certo? Bom, as suas arestas. Então, arestas são 8. Deixa eu mudar aqui a cor. Vou colocar o roxo. Então, arestas, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui no fundo. Então, são 8 arestas. Lembrando que as arestas, elas é a junção de duas faces. Então, você tem duas faces, ela vai juntar uma aresta. Forma uma aresta, tá bom? E os vértices que está aqui. Deixa eu mudar a cor aqui para vértice. Nessa imagem não tem os pontos, né? Tem os pontos A, B, C, D e E. Mas os vértices são esses pontos que estão aqui. Ó. Então, esse ponto aqui é um vértice, outro vértice está aqui, o outro vértice está aqui, o outro vértice está aqui, e o outro aqui no fundo é um vértice também. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices, que é o da pirâmide. Voltando aqui à imagem da pirâmide. São as pontas do objeto, são os vértices do objeto. Então, você tem um ponto 1, 2, 3, 4 e 5 aqui, que também é considerado como um vértice da pirâmide. Certo? Bom, gente, eu trouxe aqui, tem mais outros objetos, né? Por exemplo, esse aqui, né? Não está aí na imagem, mas esse aqui ele também é uma figura tridimensional. Como é que eu sei que ele é tridimensional? Porque ele tem largura, altura e profundidade. Então, ele é tridimensional, pertence ao espaço e não ao plano, certo? Assim como os outros objetos, ele também tem face, arestas e vértice. Então, face são a face, está aqui as faces descritas. Então, ele tem uma face aqui, que é a base. Ou se você preferir contar, primeiro o contorno, depois as bases, né? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 faces aqui descritas. A junção dessas faces forma a aresta. E a junção das arestas forma o vértice, que é o que eu descrevi aqui para vocês. A junção dessa aresta com essa aresta forma esse vértice. Então, voltando aqui ao objeto, o nome dele, ele é o prisma. Prisma porque ele tem duas bases. Essas duas bases são paralelas, certo? Tem duas bases.
E as duas bases têm o mesmo formato, né? Só a forma é a mesma. Então, esse aqui é um prisma hexagonal, porque a base ela é um hexágono, tudo bem? Então, hexágono é uma figura plana, tá certo? Só que ele forma esse objeto. Então, eu tenho um hexágono aqui, e aqui no meio, em volta dele, eu tenho retângulos, tá certo? Então, esses retângulos formam o objeto tridimensional, tudo bem? Então, o prisma hexagonal, ele é formado por dois hexágonos e os outros retângulos que contornam ele. É uma característica dos prismas ser formado por retângulos, tá certo? Olha esse outro aqui, ó. Esse aqui é o prisma, porque ele tem duas bases e as bases são iguais e paralelas. Então, ele é um prisma o quê? Triangular, porque a base é um triângulo. Então, pela base ser um triângulo, ele é um prisma triangular. Da mesma forma que os outros, ele também tem face, aresta e vértice. A face estão aqui, tem uma, duas, três faces, mais as duas bases, 4, 5. Então, são cinco faces, certo? Arestas é a junção dessas faces, então se eu pego essa face com essa face, a junção delas dá essa aresta que está aqui, tudo bem? E a junção das arestas já era um vértice. Então, se eu tenho essa aresta com essa aresta, forma a ponta que é o vértice. Então, a junção das arestas forma um vértice. Tudo bem? Bom, antes da gente finalizar, eu gostaria só de relembrar aqui a parte da geometria. A principal diferença entre as duas geometrias, a plana e a espacial. A plana é feita no plano, ou seja, só tem duas dimensões. A geometria espacial, ela tem três dimensões. Ela tem largura, altura e profundidade. Uma outra característica importante da geometria espacial, a geometria espacial são objetos que eu consigo pegar, que eu consigo manusear, que são esses que eu apresentei para vocês. Então, se eu consigo pegar e consigo manuseá-los, ele é um objeto tridimensional. Tem largura, altura e profundidade, certo? Se é um objeto que eu não consigo manusear, né? Então ele é da geometria plana. Um exemplo, um quadrado. Um quadrado você faz ele numa folha sulfite, enfim. Só que você não consegue pegar o quadrado, tá certo? Você não consegue pegá-lo porque ele está numa outra dimensão. Ele tem uma dimensão a menos. Então, você não consegue manusear o quadrado. Ah, mas se eu recortar o quadrado na folha, eu consigo pegá-lo. Mas você está pegando a folha e não o quadrado. O quadrado está no plano. Você está pegando a folha, inclusive a folha sulfite a folha sulfite é tridimensional, porque ela tem largura, altura e profundidade. Não, profundidade pequena, mas tem. Então ela é uma figura espacial porque tem as três dimensões. Então quando você faz desenho na folha sulfite, você faz desenho no plano ou na parede, enfim, você não consegue manusear esse objeto, porque ele só tem duas dimensões, largura e altura, ou seja, pertence à geometria plana, tá certo? Já o corpo humano em si, o nosso corpo humano, né? Nós somos um objeto tridimensional, ocupamos espaço no espaço tridimensional. Em outras palavras, o corpo humano ele também tem largura, a altura e a profundidade. Então, o corpo humano ele é uma figura tridimensional. Tudo bem, gente? Então, eu finalizo por aqui. Obrigado aí por vocês terem assistido a aula. Agradeço e até breve. Tchau, tchau.